Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a si mesmos. Pois quem ouve a palavra e não a pratica é como quem olha o próprio rosto no espelho, observa, vai embora e logo esquece como era. Mas quem considera atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não ouvindo e esquecendo, mas praticando o que a lei ordena, esse será feliz do que faz. Se alguém se considera religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religiosidade é vazia. A religião pura e sem mancha diante de Deus, nosso Pai, consiste em socorrer os órfãos e viúvas em seu sofrimento e não se deixar corromper pelo mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Grifa isso aí, meu irmão. Grifa aí, minha irmã. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Diz Jesus no Santo Evangelho: quem me ama, observa meus mandamentos. Quem me ama, guarda minha palavra. E eu tenho insistido nisso já há algum tempo, e torno a insistir sempre que a Sagrada Escritura que nós lemos, o trecho, nos dá margem para isso, que é preciso que nós recuperemos o amor pela palavra de Deus. O amor pela palavra de Deus, que deve ser algo diário na nossa vida. Um cristão não pode se contentar em ter contato com a palavra de Deus somente no domingo quando vai à missa. Ah, padre, mas eu infelizmente não sei ler ou não enxergo direito. Não é desculpa. Você que tem aí dificuldade para a leitura, seja pelo motivo que for, você tem aí a Rádio Liberdade FM, que todo santo dia você tem a leitura do Evangelho. Você tem as TVs católicas, que todo dia, o dia inteiro, a missa é celebrada, a palavra de Deus é proclamada, né? Então você, meu irmão, minha irmã, que por algum motivo esteja privado de ler, você não está privado de ouvir, tá bom? Você não está privado de ouvir a palavra de Deus. E nós que temos aí a graça de poder ler, é preciso que a gente assuma esse compromisso. Eu falava isso no primeiro dia da nossa quaresma. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela precisa estar no nosso dia a dia. Todos nós temos a Sagrada Escritura em casa. Todos nós temos a Bíblia, palavra de Deus escrita para nós. É preciso que a gente faça bom uso dela. Pergunto para você, meu irmão, minha irmã, pergunto para Dona Lourdes. O exame de consciência aqui é geral, ninguém está excluído. Nós já estamos no 6º dia da nossa quaresma de São Miguel. Nesses 6 dias de quaresma de São Miguel, você está conseguindo ser fiel na leitura pessoal da palavra de Deus todo dia? Ah, padre, eu estou ouvindo a palavra de Deus, estou lendo a palavra na hora da quaresma. Não, 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 não. Essa é a leitura comunitária. Eu pedi que cada um de nós tivéssemos um tempo de encontro pessoal. Que seja, meu irmão, minha irmã, 5 minutos. 5 minutos. Diz Jesus: quem me ama, guarda a minha palavra. Não é guardar a palavra dentro da gaveta, é guardar no coração. Vai lá, tira a poeira da sua Bíblia, pinga um óleo Singer ali no zíper, né? Que às vezes já está tudo comido de ferrugem, há tempos você não abre. Ah, eu amo Jesus. Desculpa, é mentira. Porque ele diz:
Quem me ama, observa meu mandamento, quem me ama, guarda minha palavra. Ora, Cristo Jesus coloca como uma das condições para amá-lo o amor pela sua palavra. Como pode um cristão passar 24 horas por dia sem abrir ali a Sagrada Escritura, que seja no Evangelho de cada dia, para dizer, nossa, eu amo tanto Jesus, ele me ama tanto, deixa eu ver o que ele está me dizendo hoje. É preciso, meu irmão, é preciso, minha irmã. E não apenas ser ouvintes, não apenas ser leitores dessa palavra, mas colocar a palavra de Deus em prática. Por isso, ao final de cada leitura bíblica, a primeira pergunta que nós precisamos nos fazer: o que é que esta palavra de Deus hoje está me pedindo? Às vezes a gente não consegue perceber, né, dona Lourdes? De primeira, tem que ler uma vez, ler duas. O que é que a palavra de Deus hoje está me pedindo? Porque senão fica difícil colocar até a oração em prática, não é? No Pai Nosso nós rezamos: Pai, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. No céu, os santos e os anjos cumprem perfeitamente a vontade de Deus. Então nós precisamos cumprir na terra a vontade de Deus do jeito que os santos e os anjos no céu cumprem essa vontade. Como é que eu vou saber qual é a vontade de Deus se eu não escuto o que ele me diz? Me diz isso. Sai desse enrosco agora. Me fala. Como é que eu vou saber o que a dona Lourdes precisa de mim se ela me mandou um WhatsApp e eu não abri a mensagem dela? Dona Lourdes, conta comigo. Precisou, a senhora me manda um WhatsApp. Ela manda o WhatsApp, me pede para fazer alguma coisa. Padre, o senhor fez? Não, não sei. Eu não vi a mensagem da senhora. Minha gente, a Sagrada Escritura é palavra de Deus escrita para nós, onde ele nos pede muitas coisas, nos orienta, nos conforta, nos consola, nos corrige, nos santifica. Ter amor à Sagrada Escritura, se alimentar da palavra de Deus todos os dias, é condição vital para nós cristãos. Um cristão que não tem amor pela palavra de Deus está batendo fora do bumbo, está destoando do coro, está na contramão da vida. E aí, à medida que eu vou ouvindo a palavra, lendo a palavra, pedindo ao Espírito Santo que me ajude a compreender a palavra, me perguntando como é que eu posso pôr em prática essa palavra, eu vou vivendo essa religião pura e sem mancha diante de Deus nosso Pai, que consiste em controlar a língua, socorrer órfãos e viúvas e não se deixar corromper pelo mundo. Então veja, Santiago coloca no finalzinho da leitura de hoje estas condições de gente que precisa ser conduzido pela palavra de Deus. À medida que a palavra de Deus vai tomando conta da minha vida, à medida que a palavra de Deus vai encontrando acolhida no meu coração e no meu dia a dia, eu preciso aprender a controlar minha língua. Não adianta amanhã, dia de jejum, a gente não comer carne e com a nossa língua a gente devorar a vida do próximo. Já São João Crisóstomo falava isso. E não é só a língua, viu? Tem gente que faz muita fofocas por WhatsApp, Facebook, companhia limitada. Coisa feia. Coisa horrorosa. Olha lá. Você, cristão, controle a sua língua. São João da Cruz dizia que quem consegue vencer a própria língua é capaz de derrotar o próprio demônio. Segundo, é socorrer órfãos e viúvas, ou seja, a palavra de Deus vai produzir fruto de caridade. Órfão e viúva na Escritura significa
todos aqueles que padecem algum tipo de sofrimento. Seja na caridade, dando alimento a quem não tem, remédio para quem está doente, a visita para quem está enfermo, e não se deixar corromper pelo mundo. Não se deixar corromper pelo mundo significa justamente estar blindado pela palavra de Deus para que a maldade do mundo não encontre espaço na minha vida. E a palavra de Deus tem esse poder de nos livrar da maldade do mundo. Então, meu irmão, minha irmã, que Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo, e hoje São Pio X, faça de mim e de você verdadeiros amantes da palavra de Deus, não apenas amantes, mas também praticantes dessa palavra. Assuma hoje, diante de Deus, o compromisso de não passar sequer um dia sem abrir aí a sua Bíblia, viu? Assuma esse compromisso e você vai ver como que o seu dia a dia vai começar a ter um sentido diferente, tá bom? Prossigamos a nossa meditação com a leitura do livro O Diálogo, de Santa Catarina de Sena. O pecado é externo ou interno? Externo, aquele praticado visivelmente, mas procede de um apego interior ao mal e de um desprezo interior pelo bem. Grifa isso. O pecado procede de um apego interior ao mal e de um desprezo interior pelo bem. O pecado praticado, ele antes de ser praticado, ele foi um pecado consentido e concebido no coração. Retoma aquele exemplo triste de Caim que mata Abel. Antes de Caim matar o Abel com uma porretada na cabeça, Caim já havia matado Abel dentro do seu coração. Deus dizendo para Santa Catarina e para nós, o pecado, ele procede, ele nasce de um apego ao mal. Você e eu ainda somos apegados a algum tipo de mal, por isso nós pecamos. São os nossos pecados pessoais. E ao mesmo tempo que nós temos um apego pelo ruim, nós também temos um desprezo pelo bem. Ah, padre, eu não tenho. Tem. Todos nós temos. Todos nós temos. Porque se nós não tivéssemos desprezo pelo bem, nós também não teríamos apego pelo mal. Por isso, a conversão do coração é necessária. O pecado é uma ação que procede do egoísmo. E olha que triste. O que o egoísmo faz? Grifa aí. Destrói no homem o amor, a caridade, devida a mim, que sou Deus, e aos outros, que é o próximo. O egoísmo destrói a virtude da caridade. O egoísmo, o pecado, ele nos impede de amar a Deus e amar o próximo. É tal egoísmo que gera, um após o outro, os pecados contra o próximo. De várias maneiras, conforme aprouver a vontade pervertida, chegando-se às vezes a uma verdadeira crueldade, seja de modo geral, seja particular. Basta nós vermos aí tanto sofrimento no mundo, quanta gente passando fome, quanta gente vivendo na miséria, quanta gente morrendo por falta de atendimento de saúde decente, quanta gente que não tem as condições básicas para viver. O que falta nos mais pobres é porque alguém deixou o egoísmo falar mais alto. E irmão gêmeo do egoísmo é a ganância. Quantas vezes que nós vemos aí aquelas notícias terríveis? Em tal lugar foi desviado não sei quantos milhões da educação, da saúde. Quanto se investe hoje, meu irmão e minha irmã, em construir bombas, armas. Se juntassem todos esses dinheiros usados para promover a guerra, se fosse colocado para investigar remédios para curar doenças incuráveis, para socorrer tantos lugares
onde a miséria reina. Tudo isso motivado pelo egoísmo que gera a ganância. De modo geral, quando uma pessoa põe a si mesma e aos demais em perigo de morte espiritual e condenação eterna pela privação da graça, a maldade chega a ser tão grande que o homem, sem amor pelo bem e sem fugir do mal, já não cuida de si nem dos demais. Não é à toa que na Bíblia o pecado é comparado com a lepra, a hanseníase. O que faz a hanseníase? O primeiro sinal do diagnóstico da lepra, qual que é? Você perde a sensibilidade e aquilo te apodrece por dentro. O pecado ele nos faz insensíveis diante de Deus e diante dos outros. É onde o amor de Deus não me comove, é onde o sofrimento dos outros também não me comove. A gente vai descuidando. E em vez de dar bons exemplos, age com malícia e faz o papel dos demônios, afastando os outros da virtude e levando-os quanto pode para o esforço de privá-la da graça e dar-lhe a morte espiritual. Além da pessoa cometer suicídio espiritual, ela vai matando a fé dos outros. Tudo isso por causa do pecado, do egoísmo, da ganância. Por ganância, pratica ações más, deixa de auxiliar o próximo com os bens que possui e até se apossa do alheio, expoliando os mais pobres. Outras vezes, por abuso de autoridade ou por engano e fraude, obriga o vizinho a vender seus bens e até sua pessoa. Eu fui ler a vida de Santa Catarina para compreender esse livro, Dona Lourdes, e tamanha era a exploração contra os mais pobres, que se a pessoa não tinha com que pagar a sua dívida, tinha credor que exigia que a pessoa vendesse os filhos como escravos, mas não perdoava a dívida. Então veja, meu irmão, minha irmã, nós vamos de pecado em pecado, num crescendo de maldade, ao ponto que a gente perde o amor a Deus e o amor ao próximo. Que terrível. Que a quaresma de São Miguel Arcanjo alcance para mim e para vocês a graça da profunda, verdadeira e sincera conversão. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.